Esta é a história de um jovem do interior que vem para a cidade com o sonho de cumprir sua própria missão e a de seu pai. Ele está certo de que na cidade haverá muitas pessoas fortes com quem poderá confrontar-se e aprender. E assim, o personagem principal, Jinbei, chegou à cidade de Edo. Ele ficou impressionado com a paisagem deste lugar e planejava ir a um lugar chamado Mushibugyo, mas ele não sabia o caminho para lá. Ele se perdeu e descobriu que as pessoas aqui eram indiferentes demais para lhe dar direções. Ele foi felizmente ajudado por uma garota que o levou para casa para uma refeição. Ele se apresentou e disse que hoje trabalharia no Mushibugyo. Ela se apresentou como Haru e disse que vivia e trabalhava nesta loja com seu avô. Seus pais morreram cedo, mas ela sentia que perder parentes em Edo era comum. Ela então deu direções a Jinbei. O motivo pelo qual ele queria se juntar a Mushibugyo era porque seu pai deveria ir, mas ele já não conseguia andar bem, então Jinbei teve que ir em seu lugar. Haru achou-o bastante incrível. Ela então lhe contou sobre a história do Mushibugyo, que há 10 anos uma caixa de sugestões foi criada para ajudar as pessoas a se aproximarem do governo. Todos aqui queriam estabelecer esta equipe de aplicação da lei Mushibugyo, e ela mesma enviou muitas cartas solicitando isso porque as pessoas queriam alguém para protegê-las dos insetos. Quando Jinbei se perguntou sobre os insetos, de repente um residente próximo foi atacado por insetos. Ele deixou sua bagagem e correu para salvar a pessoa. Ele descobriu um cadáver no beco e uma aranha gigante comendo um residente. Ele correu para atacar, mas foi arremessado. As pessoas do Mushibugyo chegaram e a aranha foi embora. O homem se apresentou como Katori e disse que era o chefe do Mushibugyo. Jinbei disse que veio receber ordens no lugar de seu pai, pois seu pai havia perdido a perna esquerda por causa dele. Certa vez, o filho de um oficial do distrito foi atacado por uma aranha gigante e Jinbei não conseguiu protegê-lo. Quando o pai dele veio resolver a situação, o filho do oficial tinha se molhado, e para proteger a honra de seu filho, o oficial exigiu que Jinbei assumisse a responsabilidade. Seu pai aleijou a própria perna para pagar a dívida pelo filho, e perdeu a chance de promoção. De repente, alguém veio informar que Haru tinha sido capturada por uma aranha, então Jinbei correu para salvá-la. Ele chegou justo quando ela estava prestes a ser comida. Jinbei correu, cortou a perna da aranha e desviou da sua teia. No entanto, este era um ninho de aranhas e o restante apareceu. Mas neste momento, o pessoal do Mushibugyo chegou. Uma garota entrou correndo jogando bombas, e Katori a introduziu como Hibachi, descendente de um clã ninja especializado em explosivos. A segunda pessoa era Son Goku, conhecido como um criminoso. A terceira era Tenma, um jovem Onmyoji. Katori queria que ele deixasse para os especialistas, mas ele ainda queria lutar. Ele então enfrentou uma aranha, mas sua espada e pernas ficaram presas na teia. Haru gritou de medo, fazendo-o lembrar do ensinamento de seu pai sobre um verdadeiro samurai saber proteger aqueles que estão atrás dele. Ele então reuniu sua vontade, sacou a espada para bloquear a aranha e pediu desculpas por ter assustado Haru. Ele estava determinado a se tornar o samurai número 1, então se levantou para enfrentar a aranha e a empurrou. Mas quando derrotou a primeira, uma ainda maior apareceu. Felizmente para ele, o membro mais forte da equipe de aplicação da lei chegou e lidou com aquela aranha. Haru agradeceu a ele por arriscar a vida para salvá-la. Ela percebeu que o desejo dela e de seus pais havia se realizado, que a equipe de aplicação da lei seria capaz de protegê-los dos insetos. Jinbei então correu atrás e perguntou o nome da pessoa que o ajudou, mas ele apenas se afastou. Sabemos que essa pessoa é o Mugai, e ele raramente se comunica com os outros. Katori perguntou a Jinbei sobre entrar para a equipe de aplicação da lei, e ele concordou. No dia seguinte, Jinbei entrou para a equipe de aplicação da lei e começou a treinar lá. Pela manhã, ele praticou balançar milhares de vezes e até foi acordar Hibachi para treinar juntos. Mas ele entrou justo quando ela estava trocando de roupa, então ele foi alvo de uma bomba. Na reunião, Katori mencionou que precisavam informar Jinbei sobre as coisas a fazer aqui, e sobre o juiz, a autoridade máxima e o fundador deste esquadrão de aplicação da lei. O juiz nunca revelou sua identidade, e ninguém nunca viu seu rosto. Jinbei foi ao grande Mugai, e Hibachi agiu exatamente como ele. A missão deles aqui é exterminar os insetos como ele viu ontem, e ninguém sabe de onde eles vêm. De repente, houve um anúncio, então todo o grupo decidiu partir, e Katori não permitiu que Jinbei lutasse, mas queria que ele observasse.
porque nenhum novato havia vivido mais de 10 dias e eles não queriam perder tempo recrutando novas pessoas. Embora muito frustrado por ser visto como fraco, ele teve que aceitar isso. Enquanto caminhavam com Hibat, eles discutiram o quão forte Mugai era e o quanto ambos o admiravam. Ambos tinham sido salvos por ele, e Jinbei queria ouvir sobre como Mugai a tinha salvo. Ela contou a história de sua aldeia, que era uma aldeia ninja, mas desde que os samurais subiram ao poder, os ninjas perderam seu status. Seu avô não aceitou isso e continuou praticando ninjutsu dia e noite, e ela era a única que podia fazer-lhe companhia. Ela havia aprendido ninjutsu com ele, e um dia Katori veio recrutá-la. Ela aceitou e contou ao avô, mas ele ficou bravo. Então ela partiu para manter a tradição da aldeia. Em sua primeira missão, ela foi salva por Mugai e queria se tornar tão forte quanto ele. Jinbei percebeu que ela era parecida com ele, então estava ansioso para ficar mais forte com ela. De repente, houve gritos por perto e corpos por toda parte. Uma libélula apareceu e Hibat sabia que esse tipo se especializava em caçar à noite, sendo do mesmo tipo que a atacou em sua primeira missão. Agora, ela queria que Jinbei cuidasse dos feridos enquanto ela verificaria os resultados de seu treinamento. Ela correu para lançar bombas na libélula, mas não foi o suficiente. Ela foi empurrada para a água e não conseguiu detonar as bombas, então Jinbei correu para apoiá-la. Ele não usou sua espada, mas ainda assim tentaria ajudá-la. No entanto, ela queria derrotá-lo sozinha para se provar a Mugai, mas ele achava que aquele não era o lugar para ela mostrar seus talentos, então ela concordou em cooperar. Ele então usou sua espada para lançar a libélula para cima para Hibat lidar. Ela conseguiu cortá-la em pedaços e voltou vitoriosa. À noite, Jinbei preparou água quente para ela tomar banho e ela lembrou que tinha escondido de Katori que Jinbei tinha usado sua espada, porque ele não a tinha sacado. Então foi aceito temporariamente. Ele perguntou sobre a técnica dela e aprendeu o nome. Ele ficou bastante surpreso, então pulou e acidentalmente olhou, resultando em ele levar mais algumas bombas. Na manhã seguinte, Jinbei continuou a praticar esgrima e tentou cortar esta rocha, mas por mais que cortasse, era inútil. No entanto, Shundiku passou e bateu com o rosto na rocha, então ele cortou sem piedade a rocha e as coisas de Hibat em pedaços, mas Jinbei admirou como ele pôde facilmente cortar a rocha com aquela espada lascada. Ele o aceitou como mestre e o seguiu o dia todo, mas as pessoas o desprezavam e odiavam apenas porque ele era um criminoso. Ele queria que Jinbei se mantivesse afastado, ou também seria odiado, mas Jinbei não se importava. Eles saíram em patrulha e souberam de recentes assaltos a casas de pessoas ricas. O culpado sempre deixava um buraco com cortes precisos na parede. Shundiku brincou que tinha sido ele, mas ele nunca roubou, embora tenha matado. À noite, eles terminaram a patrulha e Shundiku foi beber enquanto Jinbei foi ao restaurante da Haru para jantar. Tanto ela quanto seu avô foram muito calorosos com Jinbei, e o avô percebeu que sua neta parecia ter se apaixonado. De repente, alguém relatou um roubo, então Jinbei correu para ver e encontrou Shundiku na cena com uma espada ensanguentada. Ele foi preso e levado para a cadeia, e Jinbei queria encontrar uma maneira de provar a inocência de Shundiku. Mas a menos que tivesse um bom motivo, ele nunca seria libertado. Então voltou para pedir ajuda a Katori, mas ele não podia fazê-lo porque seriam vistos como abusando do poder pelo povo. Nervoso, ele correu para cerrar a prisão e resgatar Shungiku. Shungiku queria que ele parasse de fazer coisas tolas, mas ao ouvir que Jinbei escolheu acreditar nele, ele pegou a serra e cortou a gaiola para escapar. Eles foram rapidamente caçados enquanto Katori foi procurar o juiz e informou sobre o passado de Shungiku. Ele era filho de um líder de gangue notório, mas não conseguia matar pessoas como seu pai ordenava, então era desprezado por seu pai. Mas sua mãe era gentil, então ele parecia ter herdado sua personalidade, e ele prometera à mãe que nunca a mataria. No entanto, um dia quando voltou para casa, ele descobriu que sua mãe estava gravemente ferida e seu pai estava ao lado dela. Pensando que seu pai havia ferido sua mãe, ele ficou furioso e massacrou toda a gangue. A partir de então, ele decidiu enfrentar qualquer um que ousasse se opor a ele. Ele matou um total de 99 pessoas e foi chamado de Assassino 99. As autoridades cercaram ambos, e Jinbei se levantou para explicar por Shungiku. Mas neste momento, os insetos apareceram. Desta vez eram louva-a-deuses, e cortaram a espada de Jinbei ao meio com apenas um golpe.
Chundiku pediu a Jinbei para evacuar os civis. Ele e os oficiais ajudaram as pessoas a evacuar enquanto Chundiku lidava sozinho com os louva-a-deuses. No entanto, os oficiais ainda aproveitaram a oportunidade para atacá-lo sorrateiramente. Neste momento, Mugai encontrou um antigo colega de equipe. Anteriormente, ele era membro da Associação dos Caçadores de Insetos, mas a tinha deixado. Chundiku estava gravemente ferido após o ataque surpresa agora há pouco. Ele estava prestes a matar esses dois oficiais, mas Jinbei veio bloquear o ataque por eles. Ele ainda se manifestou para explicar em favor de Chundiku. Na verdade, anos atrás, Chundiku tinha mal interpretado seu pai. Katori havia informado a ele que foi a Associação dos Caçadores de Insetos que tinha matado sua mãe. No entanto, os oficiais ainda o odiavam por ter matado seus camaradas. Jinbei ainda escolheu acreditar no atual ele. Eles então se separaram para lidar com um inseto cada. Chungiku cortou um deles em pedaços sem esforço, enquanto Jinbei conseguiu usar sua espada cega para bloquear os ataques do louva-a-Deus e deixar que Chungiku o finalizasse. Eles deixaram cair um monte de ouro, e parecia que eram eles que tinham causado os roubos recentes. Ele então explicou que a razão de estar na cena mais cedo foi porque ele acidentalmente pisou no rabo de um cachorro enquanto estava bêbado, foi perseguido até lá e pegou uma espada ensanguentada. Ele sabia que era difícil de acreditar, mas Jinbei ainda acreditava nele, então o convidou para uma bebida. Jinbei queria se tornar um samurai como ele, mas ainda se via apenas como um assassino. Pouco depois, a cidade foi atacada por um inseto gigante e Hibachi e Chundiku continuaram a discutir sobre quem tinha o direito de lidar com ele. A discussão deles apenas deu mais tempo para o inseto causar estragos, então Tenma teve que invocar dois espíritos divinos para lidar com ele e criar uma oportunidade para Jinbei acabar com ele. Eles eliminaram a ameaça com sucesso, e Tenma recebeu muitos elogios. Isso fez com que Tenma desprezasse os outros dois, o que aparentemente os irritou. Jinbei queria defendê-los, mas foi atingido injustamente. À noite, Jinbei continuou a treinar. Os outros tinham seus próprios assuntos particulares. Apenas Tenma parecia autista, apenas jantando e conversando com os bonecos de papel de seus pais, pois ele só tinha essas duas figuras de papel como companheiras. Tenma viu o esforço diário como um objetivo a alcançar. De repente, Tenma viu uma centopeia e gritou alto, fazendo com que Jinbei viesse verificar. A princípio, Jinbei pensou que Tenma estava com medo do fantasma no livro. Mas após perguntar sobre tudo, percebeu que Tenma estava reagindo à centopeia e descobriu que o garoto tinha medo de insetos de corpo comprido. Quando era jovem, Tenma presenciou um pé de laranja inteiro sendo devorado por vermes sem uma única fruta sobrando. Tenma não ousou contar isso a ninguém. Embora soubesse que isso afetaria seu trabalho, o garoto queria superar isso sozinho. Esse era o caminho para se tornar um verdadeiro Onmyoji e orgulhar seus pais. Jinbei admirava Tenma e prometeu manter o segredo, mas infelizmente os dois encrenqueiros do lado de fora ouviram e previram que o futuro próximo não seria nada pacífico. Na manhã seguinte, Jinbei veio chamar Tenma para treinar e superar seu medo. Eles se esgueiraram para trás do armazém porque poucas pessoas iam lá. Jinbei usou vermes e ficou de longe, depois se aproximou lentamente para testar Tenma. De longe ele não tinha medo, mas quando estava perto, o menino ficou tão assustado que se escondeu debaixo da casa. De repente, os dois encrenqueiros vieram e fingiram não saber de nada. Eles deram a bolsa a Tenma, e quando ele a abriu, estava cheia de centopeias. Tenma pensou que Jinbei o havia traído contando para esses dois, e fugiu. Jinbei ficou muito chateado, mas não tinha autoridade para ameaçar os outros dois. No entanto, ao ouvir Jinbei falar em suas caras e depois correr para encontrar Tenma, eles se sentiram um pouco culpados. Mais tarde, Tenma encontrou um garoto que ele tinha visto na batalha anterior. O garoto admirava muito Tenma, e até desenhou dois bonecos de papel para Tenma ver. Jinbei estava se sentindo mais tranquilo quando Haru de repente correu para informar que insetos estavam chegando. Os outros dois já tinham ido para a batalha e Jinbei e Tenma chegaram depois. Tenma ficou chocado quando o inimigo desta vez era uma centopeia gigante. Todos entenderam a situação de Tenma e disseram para ele ficar para trás e não se esforçar demais. Tenma ainda queria ajudar, então ele invocou dois espíritos divinos para atacar, mas seu medo o enfraqueceu, e ele se tornou um obstáculo. Tenma então teve que se encorajar e decidiu avançar e usar os espíritos divinos para fazer a centopeia voar para que todos pudessem lidar com ela. O menino então gradualmente ganhou confiança para se aproximar e bater na centopeia. Jinbei tentou encorajá-lo, mas foi chamado de traidor por Tenma.
Então os outros dois tiveram que confessar que haviam escutado escondidos. Tema assim ganhou mais motivação e foi ainda mais encorajado pelos moradores próximos, tornando-se mais forte e conseguindo se aproximar da centopeia para que os espíritos divinos pudessem atingi-la. A centopeia foi então lançada ao ar, e os outros 3 correram para cortá-la em pedaços, trazendo a vitória. Tema então recebeu elogios e incentivos de todos. Enquanto isso, Katori informou ao juiz que a pessoa que eles enviaram tinha sido eliminada, mas por enquanto, eles não precisavam se preocupar muito porque Mugai ainda estava protegendo bem este lugar. No dia seguinte, Tema veio se exibir que podia ficar perto de um verme com confiança, mas quando Hibachi o testou, ele nervosamente fez seu espírito divino socar os 3 para longe. Naquela noite, Katori informou repentinamente Jinbei que ele estava prestes a ir em uma missão com Mugai. E mais importante, o próprio Mugai o havia escolhido para esta missão. No dia seguinte, Jinbei foi animadamente contar a Haru essa boa notícia, mas acidentalmente tropeçou e caiu sobre ela, fazendo com que alguns tios que eram seus fãs viessem e o batessem. Jinbei então se gabou para ela por ter sido escolhido por Mugai para ir em uma missão juntos e novamente a tocou acidentalmente, fazendo os tios levantarem-se novamente. Jinbei então foi se despedir de Mugai antes de partir, mas Mugai permaneceu em silêncio como de costume. Ele não reagiu, não importava como Jinbei se curvasse ou falasse com ele. Katori também falou, mas nada mudou. Quando chegaram à residência do ministro para a missão, Jinbei viu muitos samurais que pareciam bastante fortes. Ele então encontrou um servo chamado Yasuke que havia acabado de cair, então foi ajudá-lo. Após se apresentar, Jinbei voltou para o lado de Mugai para se encontrar com o ministro. Embora o ministro fosse uma pessoa de autoridade, ele ainda mostrava respeito por Mugai, o que fez Jinbei admirá-lo ainda mais. O ministro fez algumas perguntas a Jinbei, mas o rosto de Jinbei estava tão animado que o homem ao seu lado teve que lembrá-lo de se apresentar. O ministro também mostrou respeito por membros da equipe de aplicação da lei como ele. Mas Mugai queria saber onde estava o inseto. Eles foram então levados para o quarto daqueles que tinham sido atacados pelos insetos. Mugai reconheceu de que tipo era, e de repente houve um som, então todos correram. Assim que chegaram, uma pessoa estava sendo sugada por um inseto. Então Jinbei correu para lidar com isso. Ele lutou bastante para lidar com isso porque este era tanto duro quanto rápido. Agora percebo que é um piolho. Jinbei finalmente usou sua técnica suprema e conseguiu derrotar o piolho, mas era apenas uma larva. Outros piolhos continuaram a chegar, então Mugai correu e os cortou com apenas alguns golpes, mas não foi nada comparado com quando o macho chegou. Mugai estava confiante de que poderia lidar com isso. De repente houve um grito vindo da cozinha, então Jinbei quis ir salvar a pessoa, mas Mugai o deteve porque ele ainda estava fraco. No entanto, Jinbei não queria parecer inútil, então ele ainda correu. A pessoa em apuros era Yasuke, e a fêmea do piolho também estava lá. Jinbei entrou correndo e deu um empurrão, afastando-a. Ele estava determinado a não desapontar Mugai. Neste ponto, Katori não entendia por que Mugai escolheu Jinbei para vir junto, e o ministro estava preocupado com Jinbei porque a fêmea geralmente é mais forte que o macho. Mas Mugai não se importava porque não precisava de um companheiro. Ele então avançou e matou o macho com um golpe. Jinbei ainda estava lutando com a fêmea. Ele então avançou e desferiu um golpe em sua boca, mas não foi dano suficiente. Ele estava prestes a fazer isso de novo quando os tentáculos começaram a contra-atacar e até miraram em Yasuke. Então ele avançou para bloquear o ataque e foi abalroado pelo piolho. Ele então continuou a lutar, mas foi perfurado por um dos tentáculos. Mugai então correu para procurá-lo e encontrou sua espada deixada para trás, pensando que ele havia morrido. Mas ao ouvir a voz de Yasuke, ele correu e viu que, embora Jinbei estivesse perfurado por muitos tentáculos, ainda estava preocupado em desapontá-lo. Mugai tinha uma visão diferente de Jinbei e disse-lhe para não se preocupar porque nunca teve expectativas em relação a ele. Depois de dizer isso, ele desembainhou sua longa espada e a balançou uma vez para acabar com o piolho. Naquela tarde, Jinbei e Mugai partiram em sua jornada de volta e Yasuke expressou sua profunda gratidão a Jinbei. Ao retornar à cidade, Jinbei continuava perguntando a Mugai sobre a razão pela qual ele foi escolhido. Inicialmente, ele o havia escolhido porque era o mais fraco e poderia ser substituído, mas agora disse que havia esquecido o motivo. Naquela noite, quando voltaram para a mansão, alguém havia escalado o muro e entrou furtivamente.
Jinbe e Hibachi, enquanto discutiam sobre Mugai, acidentalmente encontraram o intruso, então o capturaram e o levaram para Katori para resolver a situação. Ele se apresentou como Nagatomi e disse que estava sempre buscando conhecimento. Ele leu muitos livros e adquiriu conhecimento sobre tudo no mundo. No entanto, ele não conseguiu encontrar nenhum documento que registrasse o conhecimento sobre os insetos de 10 anos atrás. Nagatomi pensou que estava aqui e queria lê-lo, então entrou sorrateiramente para ler em segredo. Mas Katori não permitiu porque aquele lugar tinha acesso restrito. Poderia ser considerado um local de alto segredo. Hibachi tentou tirar sua máscara, e ele era bastante bonito. Katori sentiu que esse rosto lhe era familiar. Nagatomi então colocou a máscara de volta e fez um alvoroço. Katori teve que ir a uma reunião mais tarde, então deixou ele aos cuidados de Jinbe. Nagatomi ainda insistia em ir ler, então Hibachi teve que nocauteá-lo para facilitar para Jinbe cuidar dele. Jinbe então o levou para casa, mas ele acordou no meio do caminho e exigiu caminhar por conta própria. No caminho de volta, Nagatomi acidentalmente passou e viu um mosquito sugando o sangue de alguém, mas ele achou que fosse apenas um sonho, não a realidade. O mosquito então voou para Nagatomi, e naquele momento Jinbe correu. Ele lutou com o mosquito, mas este continuava atacando Nagatomi, então Jinbe teve que se sacrificar por ele. Nagatomi percebeu agora que isso era a realidade, e após muito tempo sem sair de casa, ele sentiu que essa foi a primeira vez que alguém derramou sangue por ele. Jinbe queria que Nagatomi usasse seus conhecimentos para mostrar como derrotar o mosquito porque ele não conseguia vencê-lo. Ver Jinbe confiar nele lembrou-lhe de seu antigo eu. Ele era filho de um senhor, mas não gostava de questões relacionadas a atividades físicas, então era visto como incompetente por seu clã. Então ele encontrou um conjunto de livros no armazém e se interessou por eles, então mergulhou na leitura e no aprendizado sobre tudo, abandonando este mundo cheio de enganos. Nagatomi ainda não conseguia entender completamente a realidade, mas ele sabia que ajudaria Jinbe e não deixaria seu conhecimento adquirido se tornar inútil. Nagatomi correu para encontrar palha e artemísia para queimar, pois isso retardaria o mosquito e assim ajudaria Jinbe a cortar o mosquito com sucesso, antes que os outros 3 chegassem. O grupo então foi para a pousada para tomar uma bebida. Quando todos foram dormir, Nagatomi planejou voltar no dia seguinte para agradecer a Jinbe por salvar sua vida, mas ele se sentia constrangido com isso. Percebendo que tinha uma chance de entrar no armazém de livros, Nagatomi decidiu fugir. Ele entrou furtivamente e vasculhou o interior. Enquanto bagunçava tudo, ele encontrou acidentalmente um pergaminho contendo um mapa do Japão com metade dele riscado. Katori entrou de repente e percebeu a verdadeira identidade de Nagatomi, que ele era o próximo Shogun. Em outras palavras, ele era o dono de quase toda a cidade. A parte riscada no pergaminho ainda estava sob investigação. Katori cortou o pergaminho e fez um acordo de que não revelaria a identidade de Nagatomi em troca de Nagatomi não divulgar a ninguém o que havia visto. Isso estava relacionado aos espiões que eles haviam mandado, mas não podiam retornar. Katori queria que ele mantivesse segredo e não voltasse aqui, mas Nagatomi estabeleceu uma condição de que viria aqui todos os dias para encontrar Jinbe e manter o segredo. Assim que Katori concordou e ficou feliz que Jinbe tinha feito amizade até com o próximo Shogun, Hibachi entrou correndo e estou Nagatomi por se atrever a entrar sorrateiramente aqui enquanto todos estavam distraídos. Então o verão chegou. De repente, ao pé do Monte Fuji, apareceu um besouro gigante de tamanho enorme. Ele carregava quase uma floresta inteira enquanto se movia. Enquanto isso, o grupo de Jinbe ainda não sabia sobre isso, e aguardava ansiosamente o festival de hoje à noite. Nagatomi queria contar mais a Jinbe sobre o festival, mas ele estava ocupado e o ignorou. O besouro gigante aparecia todo o verão, então todos já estavam preparados para recebê-lo, e a pessoa responsável por lidar com isso sempre foi Mugai. Nagatomi estava preocupado que isso devastasse a cidade inteira, mas Katori estava completamente calmo. O besouro havia lançado uma onda de terra e pedras em direção à cidade, mas Tenma as despedaçou. Hibachi e Chundaku cuidaram do resto. Eles apenas lidaram com isso para evacuar os cidadãos e prevenir impactos maiores nas casas. Jinbei, assim como Nagatomi, não sabia disso, então ele ainda estava na mansão correndo atrás de todos. Os outros 3 estavam evacuando os cidadãos quando Tenma mencionou Jinbei, e Hibachi de repente se lembrou.
Katori tinha informado Nagatomi que todo verão um besouro desse tamanho apareceria e Mugai seria o responsável por combatê-lo enquanto os outros evacuariam os cidadãos. Este era um evento anual e nada muito extraordinário. Mugai estava animado para ter um adversário mais forte do que no ano passado. Jinbei encontrou acidentalmente uma garota lá. Ela disse que queria encontrar um lugar para assistir aos fogos de artifício, mas não tinha permissão para sair. Então Jinbei pensou que ela fosse filha de algum nobre. Mugai tinha amarrado e virado o besouro para que não pudesse se mover mais. Ouvindo o som estrondoso, mas sem saber o que era, Jinbei foi informado pela garota que outros estavam testando fogos de artifício. A garota então se virou e Jinbei decidiu convidá-la para encontrar um lugar para ver os fogos de artifício. Hibachi veio informar Katori que todos tinham sido evacuados e ela estava prestes a ir ajudar Mugai. Mas Nagatomi também quis ir junto, forçando Katori a seguir para proteger o futuro Shogun. De volta à batalha, Mugai estava lutando e planejava cortar o orgulhoso chifre do besouro. Os cidadãos estavam todos na montanha, bebendo e assistindo ele lutar. Como isso acontecia todos os anos, todos estavam acostumados. Quando o besouro tentou voar, Mugai destacou sua espada, girou-a para criar um escudo, depois lançou-a no chifre do besouro e puxou de volta. Ao mesmo tempo, ele encolheu a espada para deixar a inércia puxá-lo para frente. Enquanto voava em direção a ela, ele balançou a espada e conseguiu serrar o chifre dela. Jinbei, depois de passar um dia com a garota procurando algo para ver os fogos de artifício, não conseguiu encontrar nenhum tapete, mas a garota conseguiu encontrar um ela mesma. Eles escolheram uma torre de vigia como um bom local de visualização. Após cortar o chifre, a espada de Mugai o absorveu, fazendo a lâmina crescer, e com um golpe, ele terminou com o besouro. Naquela noite, fogos de artifício foram lançados e Jinbei assistiu com a garota. Jinbei nunca tinha visto fogos de artifício antes, e a garota pediu desculpas por não deixá-lo assistir com seus companheiros, mas ele não se importou. O final foi um espetáculo de fogos de artifício feito pela própria Hibachi. A garota deu a Jinbei um sino como recompensa por ajudá-la a assistir. Assim que Jinbei notou o besouro e pensou que era uma colina, a garota tinha desaparecido. Naquela noite, todos os oficiais de alta patente como Katori retornaram para relatar ao juiz. Como esperado, a garota que Jinbei conheceu antes era aquele juiz. De acordo com o plano, nesta época do ano, o juiz deixaria seu cargo por um tempo, e o grupo de caçadores de insetos avisaria durante esse período. Eles convocaram inúmeros insetos para mantê-los ocupados. Todos estavam exaustos, mas Jinbei ainda tentava parecer energético apesar das olheiras. Quando os insetos vieram novamente, os outros três avançaram enquanto Katori disse a Jinbei para descansar um pouco para recuperar as forças. A mulher do grupo de caça estava de olho nele. Ao caminhar, ele encontrou uma garota que havia caído por perto. Ele a ajudou e estava prestes a ir embora, mas ela disse que estava perdida, então ele teve que levá-la. Ela se apresentou como Mitsuki e era, na verdade, do grupo de caça de insetos. Eles passaram uma sessão inteira juntos e ela queria que Jinbei gostasse dela. Ela o achava bastante infantil, então seria fácil atraí-lo. Ela intencionalmente o levou a um lugar longe dos insetos e até usou lágrimas para persuadi-lo. Mas, no meio da ponte, ao ver Mugai, ela fez a enguia de um tio próximo cair na água para que Jinbei pulasse para recuperá-la. Mugai viu Mitsuki e sabia o que ela estava fazendo, mas ele a aconselhou que ela havia escolhido o alvo errado. Eles partiram novamente e Mitsuki começou a questionar Jinbei sobre seus superiores. Nesse momento, Jinbei encontrou Haru novamente, o que deixou Mitsuki irritada, pois Jinbei ficou encantado por Haru em vez dela. A diferença no tamanho do busto causou uma diferença notável no tratamento de Jinbei, forçando-a a mudar seu plano. Naquela noite, ela sequestrou Haru. Na manhã seguinte, enquanto os outros queriam que Jinbei fosse bem em seu trabalho, ele notou uma multidão por perto. Ao perguntar, descobriu que Haru havia desaparecido. Mitsuki se aproximou novamente, vestindo as roupas de Haru. O jovem permaneceu ingênuo até ela dizer diretamente que havia sequestrado Haru, e que Jinbei deveria ir sozinho para resgatá-la, ou seus insetos devorariam Haru. Ela então chamou os insetos para emergirem, e os outros três só perceberam agora que Jinbei havia desaparecido. Jinbei chegou ao local e Mitsuki apareceu. Ela queria que ele revelasse o paradeiro do juiz, mas ele não sabia, pois era apenas um novo recruta. Ele prometeu voltar e perguntar a Katori, mas ela achou que ele estava voltando para buscar reforços. Então ela o empurrou em um poço.
Enquanto ele tentava subir, um inseto o perseguiu. Ele encontrou Haru novamente, e Mitsuki percebeu o quão tola foi ao tentar usar alguém tão simples como ele. Ela então tocou uma flauta para comandar formigas a atacarem. Haru tentou ajudar chutando Mitsuki, mas acabou caindo, com Jinbei correndo para pegá-la. Mitsuki começou a jogar casas na fossa e a criar areia movediça embaixo. Jinbei pensou em empilhar as casas para subir. Quando alcançou o nível de Mitsuki, ainda acreditava que ela era de bom coração e devia estar ameaçada por alguém. Achando irremediavelmente estúpido, ela chamou todos os seus insetos de volta. Jinbei conseguiu lidar com a situação e proteger Haru até que os outros 3 os encontraram e os resgataram. Eles lidaram com os insetos com sucesso, sem que ninguém soubesse porque os insetos haviam se reunido ali. Jinbei e os outros então retornaram. Mitsuki encontrou-se com Mugai e percebeu que tinha realmente escolhido a pessoa errada, mas não era isso que Mugai quis dizer. Mugai sempre dizia coisas que faziam os outros pensar, enquanto Mitsuki decidiu que não esqueceria Jinbei. O grupo de caçadores de insetos partiu sem Mitsuki. Eles foram ao cais para contratar um barco, mas as pessoas lá disseram que não havia nada na ilha para onde estavam indo. Percebendo que essas pessoas sabiam algo sobre a ilha, os 3 atacantes os assaltaram e foram executados. Quando o lado de Katori ouviu a notícia, eles mobilizaram todas as forças para apoiar o juiz. Jinbei se perguntou quem protegeria este lugar, e Katori revelou que se algo acontecesse com o juiz, todo Edo seria arrasado em um dia. Mas assim que eles embarcaram no navio, insetos atacaram imediatamente. Jinbei queria voltar porque a loja de Haru estava perto, mas Katori não permitiu, pois o juiz era mais importante. Felizmente, o grupo de samurais do ministro ficou para proteger a cidade. Eles não deixariam esses insetos desencadearem o caos na cidade do Shogun, tinham que confiar nos samurais. Um tempo depois, quando o grupo estava prestes a chegar à ilha onde o juiz estava descansando, um caçador os aguardava e destruiu o navio deles. Este homem era Minako, tão forte quanto Mugai. Ao ouvir que ele era um caçador, Shungiku correu para vingar sua mãe. Os outros tentaram alcançar a ilha, mas Minako não deixaria ninguém passar. Hibachi e Jinbei conseguiram escapar usando planadores, então foram temporariamente encarregados da missão mais importante. No navio, uma chuva de canhões atingiu Minako, ferindo-o significativamente. Shungiku não o eliminou, querendo preservar seu título de 99 mortes, então correu para o navio de Katori e os outros. O grupo de caça tinha quase alcançado o juiz, mas ela percebeu e usou uma névoa venenosa para detê-los. Eles tinham preparado antídotos, então continuaram a avançar. Enquanto Hibachi e Jinbei estavam voando, foram descobertos e seus planadores foram perfurados. Jinbei não conseguiu se segurar e caiu exatamente onde estava a juíza, mas ele pensou apenas que ela era assistente de a juíza. Ele continuava interrompendo, impedindo-a de explicar, então ela simplesmente aceitou o papel de serva. Ela estava confiante de que a névoa venenosa seguraria, dizendo que The Judge ainda estava segura. Hibachi encontrou um caçador que facilmente detonou as bombas de Hibachi de longe e não deixou Hibachi continuar por muito tempo. Eles provocaram um ao outro, e Hibachi levou um chute forte. Voltando para Jinbei, enquanto ele tentava imaginar que tipo de pessoa o juiz era, o juiz fingiu concordar com ele. Ele pensou que o juiz devia ser muito forte por querer viver aqui, mas o juiz só queria viver aqui para sempre para evitar afetar os outros. No entanto, o otimismo de Jinbei a intrigou, e ela sentiu que, com ele por perto, não estaria mais entediada. No momento certo, o caçador havia se infiltrado e o juiz usou ácido para bloquear seu ataque. Ela teve que afastá-los da localização de Jinbei para mantê-lo seguro. O grupo Katori também encontrou um, mas Shungiku viu que ele não era quem matou sua mãe, então deixou-o para Tenma lidar com ele. De volta ao local da juíza. Não importava onde lutassem, Jinbei ainda tentava segui-la. Os caçadores também ignoravam Jinbei e apenas visavam a juíza. Quanto a Shungiku, ao passar, ele encontrou Mugai lutando com um deles. Ele revelou que Mugai foi uma vez o líder do grupo de caçadores, fazendo Shungiku suspeitar que Mugai poderia ter matado sua mãe. Mugai apenas se desviava e bloqueava ataques sem revidar, então o outro cara aproveitou para escapar. De volta ao Jinbei, a juíza suspeitava que ele fosse um espião, já que ele sempre interferia quando ela lançava ataques. Além disso, os caçadores nem se importavam com ele, mas ela estava errada, porque Jinbei era apenas fraco demais para valer a pena se preocupar.
Jinbei também se levantou para bloquear ataques por ela, porque queria que ela dissesse ao juiz para fugir. Mas Jinbei não podia enfrentá-los sozinho, então foi espancado severamente e desmaiou. Do lado de Mugai, ele provou seu valor ficando parado para que Shungiku atacasse sem resistir. Shungiku queria ouvir toda a história claramente, então Mugai disse que lidariam com isso mais tarde. Ao encontrar o juiz novamente, ela percebeu que estava errada em suspeitar de Jinbei. Ela não era mais humana, pois sua natureza tóxica mataria qualquer um que a tocasse. Por isso, as pessoas a temiam e lhe deram a posição de juiz para explorar essa habilidade. Ela também se tranquilizou fabricando a realidade, mas agora havia conhecido alguém como Jinbei e decidiu protegê-lo a todo custo. Ela se transformou na sua forma verdadeira, mas eles sabiam que não poderiam derrotá-la, então tinham um plano para contrariá-la. Eles dispararam uma flecha nela, mas ela estava confiante de que poderia bloqueá-la com sua armadura de ácido. No entanto, esta flecha tinha outra dentro, e ela penetrou através. Aquela flecha selou seu poder, e eles disseram que foi feita de dezenas de espécies de insetos diferentes e forjada com seu suor, ossos e sangue. Ela sabia que não sobreviveria, mas percebeu que Jinbei estava prestes a acordar, então correu um pouco mais longe para que esquecessem dele. Mas aquele que tinha lutado com o grupo de Tenma voltou e percebeu que Jinbei ainda estava vivo. O juiz queria que poupassem Jinbei. Vendo que Jinbei era importante para ela, eles quiseram matá-lo ainda mais. Felizmente, Mugai chegou a tempo. Vendo que Jinbei tinha protegido o juiz de todo o coração, ele o elogiou por ter feito muito bem. Mugai tinha se apressado e lutado sozinho contra todo o grupo. Quando os que chegaram depois tentaram atacar sorrateiramente, o grupo Katori também havia chegado, e Tenma retirou o juiz e Jinbei da batalha. Shungiku tinha se juntado a Mugai, esperando eliminar aquele que tinha matado sua mãe, e foi este homem mascarado que confessou que foi ele quem fez isso. Shungiku sentiu que estava prestes a ter sua 100ª vítima, então se preparou para mudar seu apelido. Mugai não conseguiu bloquear todos e só conseguiu segurar 3 deles, então o restante perseguiu o grupo Katori. A espada de Shungiku quebrou após um golpe, então ele parou para tomar um gole de álcool antes de continuar. Ele usou 3 espadas, mas segurou 2 em uma mão em vez de colocar uma na boca como um certo cara de cabelo verde que frequentemente se perde. A esgrima dele quebrou a arma desse sujeito e depois desferiu um golpe final para acabar com ele. E agora, ele era o 100º assassino. De volta ao grupo Katori, o juiz achou que fez muito bem ao enviar Jinbei. Foi então que um deles saltou e esmagou o chão, fazendo a área se despedaçar. Esse sujeito e Katori caíram do monte. O juiz e Jinbei também se separaram dos outros 2, então ela levou Jinbei para longe desta área perigosa. No entanto, ela não percebeu que Jinbei estava passando por um fenômeno muito estranho. Depois de percorrer uma distância, o juiz foi perseguido por outro, que de acordo com o líder atual, era o mais devotado à missão. Ele estava prestes a lançar um golpe fatal quando Jinbei se levantou para salvá-la. No entanto, agora Jinbei parecia estar despertando seu poder latente. Sua velocidade e força física melhoraram dramaticamente. Ele foi pegar uma espada sem prestar atenção no outro cara. Quando ele lançou fogo de sua lâmina, Jinbei rapidamente circulou por trás e o matou com um golpe. O grupo dos caçadores viu que as coisas não estavam indo bem, então o líder enviou alguém para apoiar o outro lado. E agora, os líderes atual e anterior do grupo dos caçadores teriam a chance de se confrontar. Jinbei percebeu que ainda havia muitos inimigos por perto, então ele partiu e deixou o juiz ali. Katori ainda não conseguia subir porque tinha que enfrentar esse cara. Tenma estava prestes a ser derrotado porque seu fantoche havia sido despedaçado. Felizmente, Shungiku chegou e lidou com esse cara bem, mas 2 capangas enviados pelo líder também vieram emboscar os 3. O outro cara que ainda não estava morto acordou e apontou sua arma para os 3. Ele disparou todo o pente, mas Jinbei entrou em ação para pegar todas as balas. No entanto, depois disso, ele se voltou para atacar seus companheiros de equipe, mas ainda priorizou os inimigos primeiro. Seu rabo de cavalo se transformou em uma mão e agarrou aqueles 3 caras. Ele os bateu com força e aquela cauda começou a disparar espinhos em todas as direções. O juiz tentou alcançá-lo para detê-lo, mas foi pego por um cara que aproveitou a chance para eliminá-la. Mas o som do sino dela despertou Jinbei. Ele correu para atacar aquele cara e voltou ao seu estado normal. Mas depois disso, ele ficou exausto e adormeceu.
O líder viu que a situação não estava boa, então ele chamou o resto do grupo para recuar. A juíza viu o cabelo dela na boca de Jinbei, então suspeitou que pudesse estar relacionado ao seu despertar e perda de controle. Quando os outros retornaram e viram Jinbei deitado no colo da juíza, acharam que ele estava sendo um pouco desrespeitoso. Hibachi estava prestes a lhe dar uma lição, mas a juíza a impediu. Os caçadores então foram procurar os inimigos restantes. Aquele que lutou contra Katori estava gravemente ferido, e seu destino era desconhecido. Katori não estava ferido de forma alguma, então podemos ver que, embora não saibamos como ele lutou, sabemos que ele não é fraco. Caso contrário, ele não seria o capitão da equipe de aplicação da lei. Todo o grupo Mushibojo havia completado sua missão e decidiu retornar. Mas uma força maior também apareceu e eles ainda estavam visando a juíza. Eles a chamaram de princesa e disseram que viriam buscá-la quando seu senhor acordasse. E quando isso acontecer, ele mesmo, Sanada, vai levá-la pessoalmente. Ao retornar, todos perceberam que toda a cidade de Ito estava envolta em chamas. O grupo de samurais não conseguiu derrotar todos os insetos e muitos soldados ficaram feridos. Nagatomi também queria usar seu conhecimento para ajudar, mas sempre era impedido. Haru foi capturado pelos insetos enquanto protegia as crianças. Felizmente, Jinbei chegou a tempo mais uma vez. O pai de Jinbei também desceu da montanha e com apenas uma perna derrubou uma montanha de insetos. Encontrando seu pai novamente, ele ensinou a Jinbei outra lição. Ele deve sempre estar pronto para lutar e não baixar a guarda em nenhuma situação. Ele verificou a técnica de seu filho, e naquela noite todos fizeram uma festa para comemorar a vitória. Jinbei não se lembrava do que aconteceu na ilha, mas ninguém tinha permissão para contar porque Katori disse que ele precisava descobrir mais. Jinbei queria encontrar o juiz, mas ainda não tinha autoridade suficiente. Naquela noite pai e filho conversaram. Jinbei sentia que ainda era fraco demais e havia prejudicado a honra da técnica da família. Mas seu pai o chamou de tolo por tentar proteger algo quando ele ainda não dominava a técnica da espada. Ele o aconselhou a praticar mais e amanhã o levaria em uma viagem de treinamento. Quanto à juíza, ela havia informado Mugai sobre como seu cabelo havia causado mudanças em Jinbei, e suspeitava que Jinbei também poderia ser um caçador de insetos como Mugai. Ela tinha começado a se sentir desconfortável com a solidão, então saiu à procura de Jinbei. Ela o viu praticando e estava prestes a sair correndo, mas quando o viu conversando com Haru, ela se escondeu. Ele decidiu que precisava se tornar mais forte para proteger a juíza e esta cidade. Então, no dia seguinte, Jinbei partiu para o treinamento. Tanto o pai quanto o filho superaram inúmeras dificuldades para escalar o Monte Fuji, e ele decidiu ensinar a técnica que inventou quando era jovem, mas o filho continuou interrompendo, então ele deu um soco nele. Como Katori só deu a ele 3 dias para praticar, ele ensinou a Jinbei a primeira técnica suprema, que era usar a espada mas golpear como um martelo. Ele então fez o Monte Fuji ficar à beira de uma erupção e deu ao seu filho 3 dias para aprender essa técnica e atacar nesta posição para impedi-la antes que a cidade abaixo da montanha fosse incendiada. Ele havia levado 5 anos para aprender, então esperava que seu filho pudesse aprender em 3 dias. Mas após um dia inteiro de prática, Jinbei só conseguia cortar pedras, mas não conseguia fazer o golpe martelante como o pai. Na noite do segundo dia, o pai viu que ele de fato herdou a destreza da mãe. Ele decidiu cantar uma canção de ninar para ajudá-lo a dormir. Na manhã do último dia, assim que Jinbei acordou, a lava tinha alcançado o sopé da montanha. Seu pai disse que essa era sua última chance. Ele se concentrou e se preparou para enfrentar esse desafio. Ele separou a lava para ambos os lados e correu para o meio da montanha. Então deu o golpe de martelar. A lava então fluiu lentamente para baixo. Depois disso, seu pai demonstrou a próxima habilidade, o vórtice de lava. Essa seria a próxima habilidade que ele precisava aprender, mas o tempo acabou. Então ele prometeu tentar aprender essa técnica. O juiz agora lembrava o que Jinbei tinha dito, que seus status ainda estavam muito distantes e que se ela o encontrasse agora, ele seria examinado. Mas ele ainda esperava que se tornasse mais forte para poder ter uma audiência com o juiz e cumprir a promessa que fez na ilha, o que agora fez com que ela estabelecesse uma meta de esperar pelo dia em que ele teria uma audiência com ela. Enquanto isso, no castelo de Osaka, que também era o lugar que Nagatomi havia visto no mapa antes, as pessoas meio insetos, também conhecidas como humanos insetos, tinham ocupado todo o lugar e metade do Japão agora poderia ser considerada seu território.
Enquanto Jinbei estava fora treinando, um humano inseto enviado por Sanada apareceu na cidade. Ele desceu para as ruas para perguntar sobre a sede da equipe de aplicação da lei, mas ele perguntou a uma pessoa bêbada e não obteve resposta, então comeu o cidadão. Enquanto isso, Katori estava sendo repreendida por sua superior, Yuri, porque, neste momento crítico, toda a equipe de aplicação da lei estava de licença. O motivo era que quando Jinbei foi para o treinamento, os outros 3 também se comportaram mal e tiraram licença por conta própria. Agora, Katori estava com pouco pessoal, mas Yuri levou Katori para se exibir. Naquele momento, Jinbei e seu pai estavam voltando quando acidentalmente viram cidadãos feridos sendo trazidos. Um velho informou-lhes que sua aldeia havia sido atacada por um grupo de humanos insetos e destruída instantaneamente, e esse grupo estava agora voando para Edo. Jinbei estava perdido em pensamentos, então seu pai deu-lhe um soco e disse-lhe para se apressar. Katori e Yuri agora tinham encontrado aquele humano inseto e ele já tinha comido várias pessoas. Ele os reconheceu como membros da equipe de aplicação da lei e perguntou sobre Jinbei, mas nenhum deles entendeu o que ele quis dizer, então ele avançou para atacar. Felizmente, a equipe de samurais havia chegado para responder. Katori foi designado para ajudar os cidadãos sobreviventes e deixar os 2 comandantes lutarem. Eles não eram páreo para o humano inseto, não importava como atacavam, não o afetava em nada. Então Yuri ordenou disparos de canhão. Mesmo recebendo dezenas de tiros de canhão diretamente, isso não causou nenhum dano além de quebrar sua máscara. Ele então se virou para lidar com os 2 comandantes, e assim que estava prestes a executar Yuri, Jinbei voltou para confrontá-lo. Ele reconheceu Jinbei como aquele que procurava, então avançou para lutar. Jinbei agora era rápido o suficiente para acompanhar sua velocidade e conseguiu cortá-lo ao meio. Mas ele usou uma técnica e se dividiu em 2. Eles pensaram que isso era uma ilusão, então Jinbei bloqueou, mas ambos eram reais, e quando ele cortou os 2 ao meio, ele se dividiu novamente. Ele continuou atacando e se multiplicando cada vez mais para superar Jinbei. Justo quando ele estava em apuros, os outros 3 voltaram. Eles também tiveram um curto período de treinamento e se juntaram à batalha. Eles pensaram que os tinham eliminado todos, mas os humanos insetos se dividiram ainda mais. Todos tentaram suas próprias técnicas, mas nenhuma funcionou. Shundiku pensou que deveriam recuar, mas se recuassem agora, os cidadãos estariam em perigo. De repente, descobriram que alguns não podiam se regenerar, e o ponto comum entre eles era que todos foram atingidos fortemente na cabeça. Sabendo da fraqueza, Jinbei rapidamente elaborou um plano. Ele disse a todos para se afastarem, e os insetos se reuniram ao seu redor. Jinbei usou a técnica que aprendeu e os esmagou todos com um único golpe. Todos ficaram surpresos que em apenas 3 dias, Jinbei havia se tornado tão forte. Após a batalha, Katori viu que o que ele temia tinha se tornado realidade. Os humanos insetos realmente tinham chegado a Edo. Em uma vila próxima, os insetos chegaram e começaram a massacrar as pessoas lá. Os humanos insetos mais elitistas, chamados de 10 campeões insetos, estavam todos presentes ali e massacraram os aldeões em montanhas, deixando um para triturar os cadáveres. Foi então necessário organizar uma reunião entre os altos funcionários. Todos estavam preocupados com os humanos insetos avançando por Edo, mas o Shogun acreditava que o juiz seria capaz de lidar com eles. O Shogun ainda precisava manter em segredo dos ministros que o poder da juíza estava selado para evitar que eles entrassem em pânico. Mas a juíza também estava pronta para sacrificar sua vida para acabar com eles, porque eles apareceram por causa dela. Nagatomi estava fazendo um alvoroço lá fora, porque queria ouvir o que estava sendo discutido lá dentro para contar a Jinbei. Ao ouvir o nome de Jinbei, a juíza ordenou que o encontrasse. Ambos foram para a biblioteca de Nagatomi, que estava cheia de fotos de Jinbei. Ele originalmente não confiava na juíza e suspeitava que ela queria roubar seu conhecimento, mas quando ouviu a juíza dizer que conhecia Jinbei, ele concordou em se aliar a ela. Ambos sabiam que o outro estava escondendo sua verdadeira identidade para se aproximar de Jinbei. Nagatomi então disse ao juiz para segui-lo. Eles então foram observar Jinbei através de um telescópio. Jinbei agora estava sendo pressionado pelos melões de Haru. Jinbei perguntou aos outros 3 sobre seus dias de folga. Hibachi voltou para a Budeia para treinar, Shungiku estava um pouco entediado, então foi lutar com ladrões, e o de Tenma era um segredo. O pai de Jinbei então apareceu e achou que Haru era muito adequada para seu filho, então ele sugeriu o casamento. Hibachi e a juíza ambos tremeram de raiva ao ouvir isso. Ele se lembrou da esposa, porque quando se conheceram pela primeira vez, também foi nesta cidade. Jinbei queria ouvir mais sobre sua mãe porque ela tinha morrido cedo quando ele era jovem.
Quando ele chegou a Edo pela primeira vez, ele conheceu a mãe de Jinbei. Os dois se viam como adversários dignos, então decidiram duelar e depois ficaram mais próximos, o que levou a Jinbei. Fim da história. Mas todos queriam que ele contasse mais detalhes, então ele continuou, dizendo que eles lutaram incansavelmente de lugar em lugar. A cidade também foi bastante danificada apenas por causa da batalha deles, e a habilidade de aprendizado super rápida de Jinbei veio de sua mãe. Durante um ano inteiro, eles ainda estavam empatados, mas durante esse tempo de luta, eles lutaram e confessaram seu amor um ao outro, o que levou a Jinbei. Embora não tenham criado Jinbei juntos, ele cresceu exatamente como eles queriam. O juiz observou tudo isso e percebeu algo, então perguntou a Nagatomi onde seu pai costumava esconder tesouros. O que ela precisava era de informações sobre os insetos lá, mas Nagatomi tirou uma cópia do mapa que ele havia memorizado quando se infiltrou nos arquivos da equipe de aplicação da lei. Olhando para ele, a juíza parecia saber o lugar que precisava encontrar para desencadear seu poder. Naquela noite, o Shogun ouviu que o cadáver do humano inseto morto havia sido roubado. Sua cabeça ainda estava viva e estava sendo levada por um dos 10 campeões inseto. Mas este o levou embora para impedir que os humanos explorassem qualquer coisa dele, sem intenção de deixá-lo viver. Enquanto isso, a juíza tinha vindo ver o Shogun e contou-lhe como poderia restaurar seu poder. Mas o Shogun e seu assistente estavam preocupados com ela, porque ela já não tinha poder, então ir sozinha seria muito perigoso. Ela decidiu deixar o assistente ir com ela e adicionou mais uma condição. No dia seguinte, Jinbei foi chamado para ir com a juíza. Ele esperou por muito tempo sem ver ninguém que precisava escoltar, então achou que estava no lugar errado. Mas a juíza estava esperando por ele aqui. Ele ainda pensava que ela era apenas uma assistente da juíza. Assim que saíram da cidade, os humanos inseto apareceram. Sanada anunciou que queria se encontrar com o Shogun deste lugar. Neste momento, Jinbei estava curioso sobre sua missão, mas nenhum deles respondeu. No caminho, Jinbei achou que o retentor que os acompanhava era o juiz. Então o verdadeiro juiz teve que explicar que ele era o Shogun do Sul e havia um boato de que ele era a pessoa mais inteligente em Edo. Enquanto isso, Sanada tinha vindo para se encontrar com o senhor local. Ele propôs que o senhor construísse um navio que pudesse transportar 1000 pessoas sem quaisquer problemas e, em troca, ele retiraria todas as tropas desta terra. Porque este lugar tinha boa madeira e carpinteiros, isso era tudo o que ele precisava. Ouvindo que o acordo era benéfico para o povo, o Lorde concordou em ouvir, pois Sanada havia assegurado que não quebraria sua promessa. De volta à jornada de Jinbei, tudo o que ele fazia era criticado pelo Shogun do Sul, desde andar até ajudar as pessoas. Ele pensava que se Jinbei fosse ajudar alguém e acabasse sendo uma armadilha, o que aconteceria então? Porque a vida dessa garota era a missão de maior prioridade. Ele então continuou a criticar as coisas que Jinbei fazia como insignificantes e afirmou que Jinbei não era adequado para essa missão, porque ele acreditava que ser samurai significa estar pronto mesmo nas menores situações. E a definição de samurai parecia muito distante para Jinbei. Então ele aconselhou Jinbei a desistir desse caminho. Ele deu a Jinbei uma última chance. Se Jinbei ainda não conseguisse provar seu valor, ele enviaria Jinbei de volta. Um tempo depois, os três chegaram à cidade e ouviram que o senhor daqui não queria recebê-los. O senhor feudal revelou sua identidade e disse que, se desobedecessem, as pessoas aqui seriam executadas. Mas foi o próprio senhor que não permitiu que ninguém passasse por aqui. A razão para ele fazer isso era impedir que o juiz entrasse, porque Sanada estava atualmente estacionado nesta terra. Todos os três sabiam que, não importava o que fizessem ou dissessem, não conseguiriam entrar, então foram por trás de uma encosta na montanha. A juíza quase caiu se os dois não a tivessem pego a tempo. Jinbei teve que carregá-la nas costas para garantir, e ela sentiu que Jinbei deveria apenas ser ele mesmo. Todos os três tinham contornado até o portão traseiro da fortaleza, mas ainda havia guardas aqui. De repente, uma águia mergulhou e capturou uma cobra, fazendo com que todos os três fossem descobertos pelos soldados e perseguidos. Jinbei voltou para cortar uma árvore e bloquear o caminho. Os três então se esconderam em uma árvore e esperaram até anoitecer para começar a entrar sorrateiramente. Mas de repente apareceu um humano inseto e matou todos os soldados. Ele se chamou de Nezu e era um dos 10 elites insetos. Ele podia senti-los, então não havia esperança de se esconder.
Jinbei se levantou para enfrentá-lo para que os outros dois pudessem seguir em frente. O senhor feudal queria que ele priorizasse a missão, mas o juiz disse para ele fazer o que quisesse livremente. Nezu estava prestes a persegui-los quando Jinbei avançou para bloqueá-lo. Os dois trocaram alguns golpes, e esse cara só mirava nos pontos fracos. Ele percebeu que esse cara era ainda mais difícil do que o cara da mosca de antes, enquanto Nezu achou Jinbei um oponente digno. Os dois continuaram a lutar apressadamente, e Nezu ainda tinha muitos truques para lidar com ele. Enquanto isso, o juiz estava tentando abrir esta porta dos fundos, mas estava muito segura. Este irmão queria saber por que o juiz escolheu Jinbei para acompanhá-los, porque ele era muito infantil e facilmente dominado pelas emoções da missão. Nezu tinha lançado ovos de suas costas em direção a Jinbei, e ele tinha que tentar desviá-los. A juíza disse que Jinbei era o único que não conhecia sua verdadeira identidade, então ela queria criar mais memórias com ele. Em seguida, ele não disse mais nada, e apenas aceitou seguir tudo o que a juíza disse. Ele cortou a porta e a juíza chamou Jinbei imediatamente, mas Nezu não deixou que ele corresse. Então lançou pontas afiadas nele, ele as bloqueou e então usou 2 golpes que seu pai lhe ensinou e o derrotou. Ele ainda não estava morto, então voltou para relatar a Sanada. Ao ouvir a notícia, ele deu ao senhor 2 opções. Ou trazia os intrusos para cá, ou ele executaria todos nesta cidade. Ele sabia que o intruso era o juiz. No dia seguinte, o senhor fez um pedido ao povo, mas o povo achou que era assunto do governo, então Sanada expôs os corpos para ameaçá-los a cumprir. Ele declarou que se as pessoas ainda quisessem ver o amanhã, deveriam se apressar para executar a ordem. O senhor, embora com raiva, teve que suportar. Enquanto isso, a irmã mais nova de Hibate tinha investigado a situação aqui e decidiu enviar uma carta secreta para sua irmã mais velha. Mas a menina foi descoberta por um humano inseto. O grupo de Jinbei começou a ver cartazes de procurado, então tiveram que tentar se disfarçar para se movimentar. Mas a natureza bondosa de Jinbei ressurgiu no momento errado quando ele viu uma senhora ferida e foi ajudá-la, apenas para ser ameaçado com uma faca. A velha chamou todos, então Jinbei teve que fugir para atraí-los o mais longe possível. Ele se escondeu em um beco, mas foi apunhalado na mão por um menino. Ele não queria machucar os aldeões, então tentou fugir, mas um grupo de bandidos apareceu e eles também queriam caçar o grupo de Jinbei. Eles estavam prestes a ignorar o garoto no meio da estrada e avançar, então o juiz salvou o garoto. E então aquele irmão teve que sair para salvar o juiz. O juiz permitiu que ele agisse, mas não tirasse as vidas dos bandidos. Ele não tirou suas vidas, mas apenas suas mãos. Então os 3 foram cercados pelos aldeões e tiveram que aceitar serem capturados por eles. Nesse momento, Katori também tinha enviado Mugai a esta província para fornecer suporte. Hibate, neste exato momento, recebeu uma carta secreta de sua irmã mais nova. Então, parece que ela partirá também. Quanto aos aldeões, eles estavam celebrando porque o grupo de Jinbei ajudou a expulsar os bandidos, mas eles ainda tinham que entregar todo o grupo para salvar suas vidas. Nesse momento, 2 membros dos 10 insetos de elite vieram procurar os procurados. Como ninguém saiu para responder, eles pegaram a irmã de Hibate, que acabara de ser capturada, como refém. Com uma natureza mais imprudente do que sensata, Jinbei saltou para confrontá-los. Mas sozinho, ele apenas conseguiu salvar a garotinha e foi cercado por esses 2. Um avançou contra ele pela frente, enquanto o outro o mordeu por trás, resultando em Jinbei sendo imobilizado por esse bicho da seda. O outro queria punir os aldeões por ousarem se associar com criminosos procurados. Mas aquele irmão apareceu para chamar Jinbei para continuar lutando porque agora ele se juntaria a ele. Ele levantou lentamente essa lagarta e ambos decidiram se separar para lutar. Jinbei cuidaria da lagarta enquanto ele lidaria com essa libélula. O bicho da seda ainda pretendia mirar no chefe da aldeia e na irmã de Hibate, então ele correu para bloquear e afastá-lo. Quando a libélula tentou mordê-lo sorrateiramente, o senhor feudal estava atrás para apoiá-lo. Ele percebeu que coordenar com Jinbei era difícil, então disse-lhe para fazer o que quisesse enquanto ele o apoiaria. Ele então cortou cuidadosamente esta libélula. Quanto ao bicho da seda, Jinbei usou um movimento esmagador que transformou sua casca em seu ponto fraco fatal.
Os aldeões então agradeceram a ambos. O chefe da aldeia agora queria perguntar por que o grupo de Jinbei veio aqui. O senhor estava agora debaixo de um poço e estava determinado a não deixar que os humanos insetos soubessem deste lugar. Durante esse tempo, o navio que Sanada havia ordenado ao senhor que fizesse para ele estava quase completo. Os seres humanos insetos vieram inspecionar, aterrorizando os trabalhadores. Eles não sabiam porque aqueles dois ainda não tinham retornado, mas ainda achavam que aqueles dois não perderiam para os humanos. No dia seguinte, Jinbei acidentalmente encontrou Hibachi novamente em frente à casa do senhorio local. Depois de um momento constrangedor de reconhecimento, Hibachi disse que a razão de sua vinda era para apoiar o grupo de Jinbei. Ao encontrar o juiz novamente, Hibachi tentou revelar sua verdadeira identidade, mas se corrigiu, dizendo que era apenas uma empregada. Hibachi relutantemente aceitou a situação. Entrando para se encontrar com o senhorio, o senhor feudal perguntou se ele estava disposto a arriscar sua vida por eles. Esse senhorio pensou por um momento e decidiu ajudá-los. Ele então elaborou um plano que só aconteceria ao longo de 3 dias. Os humanos insetos também começaram a matar pessoas porque não conseguiam encontrar Jinbei e os outros. Jinbei então se reuniu com Shundiku e Tema. Mugai chegou logo depois e disse a Jinbei para ir com ele por um tempo. Aquela noite, o juiz perguntou a Hibachi o que ela sentia por Jinbei. Embora ela ainda colocasse Mugai em primeiro lugar, ela viu muitos pontos bons em Jinbei. Quanto a Mugai, ele perguntou a Jinbei se ele sabia o propósito do juiz ao trazê-los até aqui. Mas quando percebeu que Jinbei ainda não conhecia o verdadeiro rosto do juiz, ele se afastou. Jinbei então foi se encontrar com a juíza novamente e os dois foram juntos conversar. Jinbei contou a ela sobre a equipe de patrulha, e a juíza realmente gostou de ouvir suas histórias. Ela notou que Jinbei ainda guardava o sino de quando se conheceram. Os dois sentaram-se de maneira quase romântica por um tempo, até serem interrompidos pelos outros 3. Então voltaram para a pousada. Alguns dias depois, o navio foi concluído. Então o plano do senhor feudal estava prestes a começar. Todos seriam divididos em 3 grupos. O grupo do juiz consistia nela mesma, o proprietário e Mugai. O grupo dos aldeões incluía toda a aldeia e a irmã de Hibachi. O grupo final era toda a equipe de aplicação, exceto Mugai. Naquela noite, do lado do senhor, ele queria que Sanada fosse embora logo após entregar o navio. Mas ele ainda não tinha capturado os intrusos, então mataria todos como punição. O senhor sabia que não havia outra maneira, então ele havia preparado todas as suas forças para contra-atacar. Mas seus soldados tinham sido todos massacrados, então ele considerou que toda a esperança estava perdida. Na manhã seguinte, as pessoas foram reunidas em um lugar para os insetos se prepararem para o banquete. Mas a equipe de execução apareceu e lidou com eles. Esse irmão também apareceu logo depois e desafiou Sanada. Ele deu a Sanada o direito de definir as regras. Mas Sanada não se importou porque seus insetos devorariam todos de qualquer maneira. Jinbei sugeriu que ele estava sendo covarde e preferiria fugir. Mexer com seu orgulho o fez aceitar o desafio. Ele então estabeleceu uma regra de que, se quisessem lutar com ele, teriam que primeiro derrotar seus subordinados. Sanada usou aquela montanha como um sinal de partida, mas todos podiam ver que ele estava apenas tentando exibir sua própria força. O grupo então foi discutir o plano mais uma vez. O grupo do juiz iria para o poço onde o poder dela poderia ser restaurado. O grupo dos aldeões teria que tentar liderar as pessoas. A equipe de aplicação da lei tentaria ganhar tempo para o grupo do juiz recuperar suas forças. A batalha da equipe de aplicação da lei então começou. Todo o grupo foi preso em uma barreira, e Jinbei acidentalmente se separou do grupo. Ele foi pego por Nezu e puxado para debaixo d'água. Como ele era um esquiador aquático, esse era um ambiente favorável para ele. Jinbei não conseguia se mover bem debaixo d'água, então deliberadamente deixou-se ser encurralado antes de contra-atacar. O grupo Hibachi também encontrou o líder do grupo dos homens insetos. Este sujeito era um grilo, então só Hibachi podia suportar seu som, então ela assumiu a responsabilidade de lidar com ele para que todos os outros pudessem continuar avançando. Ela sabia quem ele era quando ouviu o nome dele, e parecia que ele também a reconheceu como uma ninja da aldeia pela faca que ela estava segurando. Voltando para Jinbei, ele deu um soco tão forte que toda a água espirrou para cima. Então o outro cara teve que usar sua carta na manga de mudar de pele. Ele se transformou em humano e sabia que seria punido por revelar sua identidade, mas decidiu que iria levar Jinbei com ele. Esse cara ficou muito mais rápido e conseguia usar técnicas de água, superando completamente Jinbei.
Mas, quando estava prestes a ser derrotado, Jinbe lembrou-se dos ensinamentos do pai sobre a técnica do vórtice de lava daquela vez, que Jinbe deve compreender o fluxo da técnica do inimigo para usá-lo como uma ferramenta de contra-ataque, porque tudo tem seu próprio fluxo. Jinbe subiu e mudou a direção do fluxo de água para mirar naquele cara. Em seguida, seguiu o fluxo de água para voar e acabar com ele para terminar a batalha. Embora derrotado, aquele cara também avisou Jinbe para não ser muito arrogante, porque havia muitos mais fortes do que ele. Ele contou os nomes dos 3 mais fortes. Jinbe também expressou sua admiração por ele, e então foi procurar os outros. Ele encontrou-se com Hibachi novamente. Ela estava presa em uma gaiola pelo cara do grilo, então Jinbe correu para atacá-lo. Mas Hibachi bloqueou o ataque, porque era apenas uma ilusão criada pelas vibrações das asas daquele cara. Ela percebeu que Jinbe havia derrotado um deles, então se sentiu muito mais aliviada. Ela disse a Jinbe para observá-la e então se lançou na batalha. Agora ela podia se mover mais suavemente, e sua mente estava mais tranquila graças a Jinbe. Ela estava determinada a derrotá-lo e se tornar a ninja número 1. Em seguida, ela lançou uma série de bombas nele, mas ele criou ondas ultrassônicas para bloqueá-las. Ela jogou shuriken, mas eles atravessaram o corpo dele. Ela viu que aquele cara havia revelado uma técnica proibida que pertencia à Vila Ninja. Ela lembrou da história que seu avô contou uma vez sobre alguém que matou seu mestre e roubou a técnica proibida. Por que isso soa tão familiar de alguma forma? E essa pessoa estava bem na frente dela agora. Ele decidiu ficar sério e mudou para lutar. Ele liberou um miasma e ficou invisível. Hibachi foi imediatamente acorrentada e queimada. Ela se apunhalou na perna para escapar daquela ilusão. Ele usou outra ilusão para fazê-la encontrar seu avô. Ele a levou para enfaixar o ferimento e decidiu aceitar seus esforços, pensando que após isso ele pararia de ser um ninja. Mas suas palavras revelaram que ele era falso, porque o verdadeiro avô dela nunca quis desistir de ser um ninja. Incapaz de mirar em Hibachi, ele mudou para mirar em Jinbe. Jinbe foi repetidamente enganado por imagens de Hibachi em perigo e a atacou, mas quando ela o atraiu para bater a cabeça em uma árvore, a ilusão desapareceu. Ele foi então enganado novamente e levado a correr para outro lugar para brincar. Hibachi foi cercada por 4 ilusões daquele cara, então usou bombas para escapar e foi pega por trás por ele. O grupo Sangoku agora havia entrado no reduto para enfrentar os inimigos restantes. Hibachi percebeu que ele criava ilusões ao bater as asas, mas ele não se importava se ela descobria ou não, porque ele já havia ganhado de qualquer forma. Ele a amarrou a uma estaca e começou a zombar de Jinbe. Ele continuava tentando subir e caindo repetidamente. Quanto mais tolo ele agia, mais aquele cara zombava dele, até que finalmente se levantou e agarrou a Hibachi ilusória, percebendo que era apenas um galho de árvore. Hibachi ainda escolheu se levantar para protegê-lo e, mais uma vez, se libertou da ilusão. Ela percebeu que ele não era realmente forte, enquanto Jinbe, já não afetado pela ilusão, pulou e acertou aquele cara. Hibachi também jogou algumas facas explosivas e conseguiu derrotá-lo. Mas nenhum deles percebeu que ele não estava morto e já tinha escapado. Ele se enterrou até onde estava o juiz e se fundiu com outro corpo seu. Ele descobriu que a garota à sua frente era a princesa e estava indo para o poço para restaurar seu poder. Percebendo que o alvo estava bem na sua frente, ele voltou para relatar isso a Sanada. Hibachi e Jinbe seguiram o rastro de Sangoku, mas Jinbe foi pego em uma ilusão e viu Haru chamando-o, então foi atraído para bem longe. Sangoku e os outros dois também foram pegos em uma ilusão e correram cegamente, sem saber para onde ir. Felizmente, depois de um tempo, eles ainda conseguiram se encontrar com Hibachi. Sangoku provocou os homens inseto, fazendo com que eles falassem, ajudando Sangoku a julgar a direção a atacar. Ele resgatou Jinbe e avisou que esses caras eram muito fortes, então Sangoku foi levado por eles. O grupo foi deixado para trás ali e o Sr. Feudal os obrigou a continuar. Jinbe acidentalmente apalpou o peito de Hibachi, então ela lhe deu um soco. Ele disse que não queria ser um fardo, então eles deveriam seguir em frente e ele ainda os seguiria. O grupo então viu Sangoku do lado de fora e ele também disse para irem em frente. Sangoku foi avisado sobre a muda, então ele deu tempo para esses dois mudarem, dizendo que não seria divertido se acabasse rápido. Eles acharam que ele estava sendo um pouco arrogante, então correram para atacar e foram cortados em muitos pedaços por ele.
No entanto, esses dois eram baratas, uma espécie considerada imortal. Eles se regeneravam continuamente e contra-atacavam. O Senhor Feudal pensou que Sangoku havia se tornado mais fraco do que antes. Qualquer pessoa que conhecia Sangoku há muito tempo diria a mesma coisa. O Shundiku de agora e o assassino de 99 anos atrás eram duas pessoas completamente diferentes. Shundiku também sentiu que lutar assim nunca lhe daria uma chance de vencer. Então ele virou e correu. Ele prendeu sua espada entre as pernas para escalar a parede. Os outros subiram atrás dele, mas foram derrubados por ele, porque até as baratas caem se forem cortadas em pedaços. E Jinbei sabia o que é mais assustador do que duas baratas. Duas baratas que começam a abrir suas asas. Elas começaram a voar e ele as derrubou, mas uma restante o empurrou para dentro de uma casa próxima. Eles começaram a mudar de pele e pararam de brincar. O outro sujeito só agora explicou por que Shundiku estava mais fraco, porque antes ele tinha um motivo para perseguir e lutar. Quando Shundiku estava perseguindo o objetivo de matar seu pai, ele era realmente um monstro pronto para enfrentar qualquer um que estivesse em seu caminho. Mas agora que seu objetivo se foi, sua vontade de lutar também se foi. Um monstro sem propósito e ideais é apenas um espadachim sem nome. Eles também encontraram uma sala cheia de baratas, então tiveram que ficar para lidar com elas. Shundiku estava agora sendo repreendido por aqueles dois sobre o conceito de um assassino. Eles acreditavam que ele estava sendo prejudicado pelas vidas que tinha tirado, mas se matasse o suficiente, a vida se tornaria frágil para ele. Mas ele não queria se tornar como o pai, então sempre carregaria o peso daquelas vidas em suas mãos. Ele se lembrava da imagem do pai que costumava espancá-lo, mas implorava por misericórdia quando enfrentava sua espada. Mas ele não atacou o pai porque não queria se tornar alguém como ele. Ele escolheu ser um exterminador de insetos, não um assassino. Agora ele decidiu liberar todo o seu poder. Ele cortou em velocidade supersônica e as duas baratas foram reduzidas a partículas de poeira que não podiam se regenerar. Após a batalha, Shungiku se sentou para descansar e tomou uma bebida. O grupo de Jinbei veio buscá-lo logo depois. Eles viram que agora restavam apenas 3 e Sanada. O grupo então encontrou um problema, pois havia 2 caminhos. Então Jinbei e Tenma seguiram por um caminho enquanto os outros 3 seguiram por outro. Todos acharam que restavam apenas 3 elites dos insetos porque Hibachi pensou que tinha realmente matado aquele grilo. Sanada havia ordenado a seus subordinados restantes que não mostrassem seus rostos se fossem derrotados. O ninja estava atualmente seguindo o juiz, mas ainda não havia agido. Tenma agora tinha medo de tudo, de se perder, de lugares escuros, de espaços estreitos, de lugares altos. Jinbei percebeu isso, mas Tenma disse que logo se acalmaria, então estava tudo bem. Jinbei perguntou sobre os pais de Tenma, e o garoto disse que havia sido separado dos pais desde pequeno, então queria se tornar famoso para encontrá-los novamente algum dia. E então ambos encontraram um dos membros do grupo dos Homens Inseto. Ele queria lutar 1 contra 1 com o Tenma. Então Jinbei teve que se afastar temporariamente. Esse cara decidiu ensinar ao Tenma sobre a verdadeira justiça, e acreditava que ele próprio era o mais justo. Tenma agora poderia gradualmente moldar seu próprio estilo de luta. Um deus espiritual inclinado para a velocidade atacaria com força total para segurar aquele gafanhoto, enquanto o outro deus espiritual inclinado para a força seria usado para golpear. Mas ele sempre encontrava brechas para afastar Tenma. No entanto, pouco antes de cair, ele pegaria Tenma para continuar lutando. Gradualmente, Tenma foi dominado pela sua velocidade, mas ele não derrotou Tenma. Em vez disso, continuava a ajudá-lo a se levantar para lutar mais. Ele então repetidamente bateu em Tenma. Mesmo quando Jinbei queria intervir, ele também foi atingido. Ele queria que Tenma parasse de depender de bonecos de papel ou amigos para que pudesse encontrar sua família novamente e se tornar verdadeiramente justo. O grupo de Hibachi ouviu os gritos de Tenma, mas o senhor feudal queria que eles continuassem. Tenma continuava sendo espancado repetidamente. Finalmente, ele queria que Tenma dissesse que ele era a verdadeira justiça. Se assim fosse, ele concederia ao garoto uma morte gentil. Tenma estava prestes a dizer isso, mas Jinbei o ajudou a se lembrar do quanto ele havia se esforçado para encontrar seus pais. Tenma se lembrou das memórias e começou a explodir de poder. O tsuru de papel começou a se transformar em um avião de papel e Tenma fez os bonecos se fundirem. O outro cara também começou a mudar de pele, mas antes que terminasse, Tenma o derrubou para fora da terra. Tenma então desmaiou e foi carregado por Jinbei, mas no meio do caminho, quando acordou, o garoto bateu em Jinbei uma vez e pediu para deixá-lo andar sozinho. O grupo de Hibachi agora também encontrou os 2 homens insetos restantes.
O grupo do juiz já tinha chegado ao poço. O senhor feudal também estava esperando por ela lá. O ninja relatou a Sanada e ele ordenou lidar com todos. Mas antes que pudesse agir, ele foi descoberto por Mugai. Ele o tinha reconhecido desde o início, mas só agiu agora porque queria garantir que o juiz chegasse em segurança. Do outro lado, Jinbei também havia chegado para apoiar a equipe de aplicação da lei. O outro cara queria que ninguém lutasse imprudentemente, mas que fizessem um plano primeiro. Mugai tinha puxado o ninja para fora. Ele se perguntou por que um caçador de insetos como Mugai se juntaria ao juiz. Mugai não disse, mas ainda podemos ver o flashback de quando ele recebeu a missão de assassinar o juiz anos atrás. Mas quando ele chegou, o juiz não resistiu e ficou parado para ele executar. Mas Mugai viu que ela também era como ele, não amada por ninguém e sem amar ninguém. Havia apenas solidão e seguir ordens dadas. E naquela noite, ele se juntou à equipe de aplicação da lei com o objetivo de exterminar insetos. Mugai e o ninja lutaram e acidentalmente voaram para o grupo de Jinbei. Sabendo que a juíza não tinha ninguém por perto para protegê-la, Jinbei e o senhor feudal decidiram partir e deixar este lugar para todos os outros. Quando os outros dois não permitiram, Hibachi lançou uma cortina de fumaça para que ambos pudessem sair. Jinbei suspeitava que Sanada estava no andar superior, então pediu ao outro cara para ir até a juíza, enquanto ele desafiaria Sanada para pelo menos ganhar algum tempo. A juíza agora tinha o poço aberto. O senhor feudal lembrou-a sobre o ritual em que ela teria que suportar o passado doloroso novamente. Mas ela estava pronta para aceitar e disse-lhe para continuar. Um pilar de luz brilhou. O senhor feudal percebeu que o poço tinha se aberto, então se ofereceu para trocar de lugar com Jinbei e deixá-lo ir até o juiz. Vendo Jinbei correndo para o juiz, Mugai decidiu segurar esse cara aqui e entregá-lo a ele. O senhor feudal subiu para enfrentar Sanada. Ele permitiu que o senhor atacasse primeiro. Caso contrário, ele se moveria em sua direção. Ele lançou um ataque decisivo, mas a diferença de poder era grande demais. Um dos seus ataques não arranhou Sanada, enquanto um dos ataques de Sanada foi suficiente para feri-lo. O lado de Hibachi não estava muito melhor, pois este percevejo estava ao mesmo tempo liberando gás e cuspindo fogo para acender o gás recém-liberado. O deus espiritual de Tema havia sido queimado, mas Hibachi teve que voar com os dois para evitar o fogo, mas ele disparou flechas de fogo atrás deles. Enquanto isso, Jinbei também havia chegado ao juiz. O senhor feudal havia sido baleado e perdido um braço, mas ainda tentaria ganhar tempo. Anos atrás, quando ele conheceu a juíza, ela era apenas como uma ferramenta dos nobres para afastar insetos. Ela estava quase sem alma naquela época, mas ao longo desta jornada, ele viu suas verdadeiras emoções. Ele então avançou e teve sua espada quebrada por Sanada, mas ele ainda conseguiu apunhalá-lo uma vez antes de ser derrubado por uma técnica. Ele decidiu depositar sua confiança em Jinbei, acreditando que ele seria capaz de manter a juíza segura. Enquanto isso, o grupo de Hibachi ainda não havia encontrado uma maneira de lidar com esses dois. A juíza agora havia informado Jinbei sobre o que aconteceria se humanos e insetos entrassem no poço. Humanos morreriam, enquanto insetos se tornariam mais fortes. Ela estava prestes a revelar sua verdadeira identidade, mas foi mais uma vez interrompida por Sanada. Mugai também estava ocupado com o outro, mas tinha confiança de que havia descoberto seu truque. Os dois indivíduos perto de Hibachi agora se transformaram para ficar sérios. Quanto a Sanada, ele ficou falando sobre como se divertiu com o senhor feudal e como os samurais continuavam falando sobre justiça enquanto não conseguiam proteger ninguém. Jinbei, irritado, avançou contra ele, mas foi lançado para longe. Sanada ajoelhou-se, chamando a juíza de princesa, e queria levá-la para conhecer seu mestre. Mas ela recusou, então ele pretendia forçá-la. Jinbei tinha retornado e usou todas as suas técnicas para ganhar tempo para que a juíza entrasse no poço. Ele derrubou Sanada e correu para lançar um ataque vigoroso. O juiz havia entrado no poço e foi lembrado de seu passado doloroso. Sanada, apesar de levar 2 golpes, não mostrava sinais de estar afetado, fazendo Jinbei pensar que o havia derrotado. Mugai agora havia descoberto o truque por trás das ilusões e facilmente esfaqueou o outro. Aproveitou a oportunidade para absorver seu poder e voltar ao poço. Sanada agora se levantou e atacou novamente. Jinbei avançou para lançar um ataque pesado, mas Sanada não se deu ao trabalho de desviar, pois era muito fraco. Ele lançou sua técnica e disparou diretamente no poço para deixar o veneno lá embaixo eliminar Jinbei. Mas graças a isso, Jinbei acidentalmente viu o passado doloroso da juíza.
Quando era jovem, ela havia salvo um inseto apesar das objeções de muitas pessoas, mas seus pais tiveram que atender a seus desejos. Então, quando o palácio foi atacado, ela escolheu salvar o inseto em vez de si mesma e foi morta a tiros. Mas talvez o inseto a tenha salvado por simbiose. Quando ela acordou, ninguém mais a reconhecia, e onde quer que fosse, as pessoas morriam. Nem mesmo seus pais a reconheceram e foram gradualmente mortos por um veneno. Ela percebeu que havia sido transformada. Ela olhou para o inseto e viu que ele lhe dera poder, e que o ar venenoso ao seu redor mataria qualquer um que se aproximasse. De repente, ela percebeu Jinbei à sua frente. Ela percebeu que Jinbei tinha visto seu passado. Só porque ela teve pena do inseto, ela tinha trazido desgraça para todos. Mas Jinbei disse que ela não estava errada por ter pena de uma criatura, porque para ele, proteger coisas pequenas e fracas era a coisa certa a fazer. A juíza agradeceu a ele por ajudá-la a sentir novamente o calor humano. Jinbei também agradeceu a ela por encorajá-lo com seu sorriso. Ouvindo isso, ela empurrou Jinbei para fora do poço enquanto continuava a afundar. Sanada agora estava satisfeito que a juíza recuperar seu poder também fizesse parte de seu plano, porque quando ela recuperasse seu poder, suas memórias também seriam perdidas, e ele aproveitaria isso para varrer a humanidade com ela. Depois de ouvir isso, Jinbei abraçou a pedra que bloqueava o poço para saltar de volta. Mugai também veio enfrentar Sanada em seu lugar. Jinbei abraçou a pedra para baixo e encontrou o juiz novamente. Ele contou a ela o que ouviu de Sanada, e ela parecia um pouco arrependida, mas disse que esse era o único caminho. Jinbei disse que derrotaria Sanada por ela, e os dois saíram do poço juntos. O lado da Hibate agora havia sido reforçado pelo repelente de insetos que Nagatomi havia aplicado anteriormente. Esta era a chance deles de contra-atacar. Sanada tinha afastado Mugai e estava perseguindo Jinbei. Mas Mugai ainda não tinha caído, então ele correu para bloquear um golpe para ele. Sanada era anteriormente um general da casa do juiz, mas ele foi agarrado por aquele inseto quando foi preso por vigas de madeira. Mugai conseguiu esfaqueá-lo uma vez, mas ele estava completamente ileso. O senhor feudal escolheu aquele momento para explodir a parede sob seus pés, esperando enterrar Sanada, mas foi inútil e até enterrou Mugai. Depois de lidar com o velho, Sanada voou para interceptar Jinbei. Jinbei ainda tentou resistir, mas acabou sendo esfaqueado por ele. Ele não o matou imediatamente, mas o estrangulou para forçar o juiz de volta ao poço. Ela relutantemente concordou em salvar a vida de Jinbei. Katori agora havia chegado para apoiar o grupo Hibati. Ele disse que cuidaria desses dois, e que os três deveriam ir apoiar Jinbei. Sanada deixou a juíza entrar sozinha sem a forçar. Ela queria que ele não machucasse Jinbei. Ele concordou com o acordo, então ela pulou. Um pilar de energia eclodiu, fazendo com que os dois do lado de fora entrassem apressadamente, apenas para serem derrotados por Katori em um só movimento. Quando o juiz saiu do poço, ela estava na forma de uma borboleta branca, em vez de uma mariposa. Sanada ficou chocada com essa visão. O grupo Katori chegou logo em seguida e atacou Sanada, mas ainda foi inútil. Então, de repente, a juíza esfaqueou Jinbei por trás. Jinbei viu uma escrita na mão dela e queria que ela olhasse e lembrasse, mas ela não se lembrava de nada. Sanada aproveitou isso para atacar Jinbei e disse à juíza para voltar a encontrar seu senhor. Sanada absorveu todo o poder do poço e convocou uma multidão de insetos. Jinbei ainda não desistiu e avançou direto, apenas para ter sua espada quebrada e receber inúmeras feridas. Ele foi até atingido por um raio na cabeça. Os outros 4 também avançaram, mas mesmo após desencadearem uma enxurrada de técnicas, Sanada permaneceu ileso. A energia fluindo dos 2 homens inseto estava se reunindo em torno de Jinbei. Mugai teve que avançar, pois não havia como voltar atrás. Mugai conseguiu romper a armadura, então Sanada passou a atacar. Incontáveis insetos foram convocados. Sanada descobriu que Mugai ainda estava ferido, então ele o atacou primeiro. E mais uma vez, Jinbei apareceu para salvar o dia em sua forma meio demônio, como antes. Depois de investigar, Katori descobriu que a mãe de Jinbei era uma caçadora de insetos como Mugai, e que ela havia sido amaldiçoada pelo inseto eterno. O inseto eterno também foi quem deu poder ao juiz. Então, quando Jinbei entrou em contato com o seu poder, seu corpo reagiria. Na vez anterior, foi porque Jinbei havia engolido o cabelo do juiz que ele despertou. Desta vez foi um contato direto com aquela energia. Mas na mente de Jinbei,
a voz daquele inseto apareceu e ele decidiu não deixar que o manipulasse como antes. Mugai ajudou-o a recuperar a consciência quando viu a imagem dele brilhando como no início. Mas agora The Judge tinha se juntado à luta, então Jinbei pediu para lutar com ela. Enquanto os outros lutavam com Sanada, Jinbei estava tentando se aproximar de The Judge e absorver todo o veneno que ela estava expelindo. Ele conseguiu segurar a mão dela, ajudando-a a sentir aquele calor novamente, e gradualmente suas memórias voltaram e ela se lembrou de tudo. No entanto, Jinbei também desmaiou por inalar muito veneno. A juíza voltou para o lado certo e ajudou a lutar contra Sanada. Ele ainda estava enfrentando todo o grupo sozinho e achou que, se matasse Jinbei, todo o grupo perderia seu espírito de luta. Mas assim que ele disparou um feixe, Jinbei acordou e atacou. Sanada elogiou bastante sua resiliência por conseguir lutar tão bem apesar de estar envenenado, mas apenas um deslize, e toda essa área se tornaria em pó. Os outros lidaram com os insetos lá embaixo, enquanto Jinbei ficou sozinho com Sanada. Ele usou sua técnica suprema para criar um redemoinho, depois convocou um dragão para carregar e finalmente terminou com uma chuva de meteoros. A batalha terminou após 3 movimentos e o céu voltou ao normal. Jinbei também voltou ao normal e após a batalha, todos partiram de volta para Edo. A juíza estava prestes a confessar sua identidade quando Jinbei interrompeu porque ele queria um dia mostrar à juíza este céu. A juíza fez isso com ele, mas ainda manteve aquele segredo sem revelá-lo. O grupo então voltou para Edo e o filme termina aqui.